Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz e a graça de Deus esteja com todos vocês nesse dia especial. Como todos nós sabemos, já estamos perto de comemorar o famoso Dia das Mães. Na Bíblia aparecem mães de todos os tipos, de todos os estilos e de todas as índoles. Podemos extrair boas lições de suas más ou boas atitudes. Através desses modelos positivos e até mesmo negativos de mães que a Bíblia apresenta, Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e de cuidar dos nossos filhos. Ele próprio, sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o melhor modelo de amor e de dedicação para os nossos filhos. Claro que a maternidade é um tema importante que gera muitas discussões na sociedade atual, como é a questão do aborto, por exemplo. Contudo, sempre encontramos na Bíblia as respostas de Deus para as muitas dúvidas que temos conosco. Em relação à maternidade não é diferente. Deus deseja orientar e auxiliar as mamães em suas crises diárias, em suas dificuldades e em seus questionamentos em relação à criação de seus filhos, para que possam vencer as suas dificuldades pela fé em Jesus Cristo. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos filhos, de poucos filhos, de um filho único, de um filho adotivo, de primeira viagem, de coração, todas precisam aprender com Deus como é ser a melhor mãe do mundo. Como está escrito em Isaías 49:15. Porventura pode uma mãe se esquecer do seu filho, do seu ventre, mas eu não me esqueceria de ti. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Maico. Seja bem-vindo aqui ao canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixar aquele like poderoso e ajudar a gente aí a crescer o canal, divulgando e falando para as pessoas que você ama e que você gosta. Hoje nós vamos falar sobre as 6 mães que são maravilhosas, especiais, onde tem características positivas e às vezes características negativas, mas que servem para o nosso aprendizado, como já dito antes. Nossa primeira candidata vai ser Eva, que nós vamos chamar de mãe de primeira viagem. Segundo o relato bíblico que se encontra no livro de Gênesis, Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Como mãe, Eva provavelmente deve ter se atrapalhado um pouco ao ter que cuidar de seus filhos pequenos, diferente de nós. Ela não teve uma mãe já experiente que lhe ajudasse a ensinar os caminhos da educação dos filhos e como deveria fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas ela com certeza contou com a ajuda e com a orientação de Deus, que é o autor da vida, e também com certeza sabe como uma mãe deve ser. A lição que tiramos de Eva é: nenhuma mãe nasce sabendo como ser mãe. É algo que se vai aprendendo com o passar do tempo e com a experiência. Mesmo que você se sinta sozinha, sem ajuda de ninguém, lembre-se que assim como Deus esteve com Eva, Ele também estará com você. Nossa segunda candidata será Sara, a mãe que aprendeu a ter fé. Segundo a Bíblia, Sara foi uma mãe com a fase já avançada na vida, aos 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel em suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, lemos na Bíblia que nem sempre as mamães são perfeitas.
lemos que em um dado momento da vida de Sara, ela ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada. Recorreu à sua serva, Agar, para ter um filho através dela. Naqueles dias da Bíblia, a cultura daquele tempo era de que a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. E assim, vendo que os anos passavam e que as chances de gerar um filho definitivamente passavam diante dos seus olhos, Sara resolveu dar um jeitinho na sua situação. No entanto, apesar desse deslize, Sara creu que Deus é o soberano de toda a vida de todos os seus filhos aqui no planeta. A lição que tiramos dessa grande mãe é que a história nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz na sua família. Outras opções são lícitas, somente se Deus orientá-la em fazê-la. O Senhor não precisa de nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos em nossa vida. É assim mesmo que, pela nossa autossuficiência, procuramos solucionar os nossos problemas buscando alternativa em tudo que esteja ao nosso alcance. Quando apostamos nossa esperança, os nossos recursos disponíveis e não buscamos a orientação de Deus, corremos o risco de desfazer os sonhos de Deus na nossa vida. E não é isso que nenhuma mamãe quer. Terceira mamãe, Agar, a orgulhosa mãe esquecida. A maternidade pode trazer algumas alterações no humor por causa das oscilações hormonais, mas cuide-se para não se tornar arrogante e esquecida como Agar. A história dessa mãe passa-se no contexto familiar de Sara e Abrão. Agar era uma estrangeira egípcia que servia a essa família. Em relação à maternidade, teve duas atitudes negativas. Foi orgulhosa e incrédula. Primeiro, sendo uma simples escrava por determinação de sua senhora, iria servir como uma barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu uma grande vantagem. Sentiu-se superior à sua senhora e passou a ofendê-la e a menosprezá-la. Sara era estéril, como está lá em Gênesis 16:4. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor, junto à fonte no deserto, sobre o futuro de seu filho Ismael, como está lá em Gênesis 16:10-12. Ela não confiou nessa promessa de que Deus, quando lhe sobreviesse uma grande aflição, e caiu no desespero. Ambos vaguearam pelo deserto de Beceba e faltou-lhe água. A mãe, desmemoriada e angustiada, pensando que seu menino morreria de sede, Deus interveio mais uma vez, mostrando a Agar um poço d'água, trazendo-lhe a memória de que já lhe havia sido provido. A lição que tiramos dessa personagem da Bíblia é a sua arrogância. Por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade. Pelos filhos, seus talentos só irão gerar confusão e inimizade. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, como está lá em Salmo 127:3. E quem que se exalta será humilhado, como está lá em Mateus capítulo 23:12. Nossa quarta candidata é Ana, mãe de fé e oração.
Ana é um grande exemplo de uma mãe de fé e de oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com nossas dificuldades diárias, com os nossos filhos. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo em Israel, a esterilidade feminina era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher. Além desta decepção, Ana era constantemente humilhada por sua rival Penina, que tinha muitos filhos, como está lá em 1 Samuel 1, do 6 ao 8. A história parece se repetir aqui, tal como na vida de Sara e Hagar. Contudo, Ana teve uma atitude diferente. Em fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre. Já conhecemos o final da história. Ela alcançou o favor de Deus e teve um filho maravilhoso, Samuel, um profeta de Deus. A lição que aprendemos aqui é que o desespero e a humilhação sofridos podem tornar-nos amarguradas ou ainda mais motivadas à oração. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus, sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão. É importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não recrutou as ofensas, nem tentou driblar os problemas e a sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor e humildemente lhe fez um pedido, e ao receber um filho, esperando, Ana adorou ao Senhor por esse filho e fez cumprir-se o seu voto, dedicando Samuel a Deus, e Deus a agraciou com mais filhos. Nossa quinta mãe de hoje é Joquebede, a corajosa mãe de fé. Joquebede foi uma mãe em um período muito difícil para o povo de Deus. Na época, o povo de Deus era escravo no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressão sofrida por Israel, esse povo crescia em número e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, trazendo um decreto que todos os bebês meninos que nascessem das hebreias deveriam ser lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz a um menino muito bonito, o escondeu e durante 3 meses, depois que o colocou em um cestinho à beira do rio para que o salvasse. Esta é a conhecida história de Moisés. De fato, a atitude de fé desta mãe poderia ter-lhe custado a vida de toda a sua família, por terem desobedecido ao mandato do faraó. Mas Deus os guardou e os conduziu a esse pequeno cesto de água, nas águas do rio Nilo. E Miriam, irmã de Moisés, de longe, seguiu observando. O pequeno cesto foi encontrado pela filha de Faraó, que ele adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinada idade. A lição que aprendemos com essa mãe é que, apesar das hostilidades e grande maldade dos poderosos desse mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem, não temeu a hostilidade do rei em seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, o Rei dos Reis, e ele cuidou do seu bebê. Já era impossível escondê-lo, colocou nas águas sob o cuidado do Senhor.
e Deus assim o guardou. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida de nossos filhos, os entregando diariamente nas mãos do soberano que cuida de todos nós, como está lá em Salmo 37:5. Nosso último exemplo de mãe, e eu creio que o mais importante de todos, é o de Maria, a jovem abençoada que aceitou o desafio de ser mãe do Salvador do mundo. Já é um privilégio ser mãe. Imagina ser mãe do Salvador do mundo. Maria, sem dúvidas, foi a mãe mais importante de todas na Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si, ou porque fosse melhor do que todas as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo, se considerarmos o privilégio de tal que ela teve em ser escolhida para participar na vida do Salvador do mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Os cristãos evangélicos não adoram Maria, apenas reconhecem que Maria foi uma mulher abençoada por ter se disponibilizado para cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe! Mesmo assim, isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, virgem, noiva de José, mas que teve que aceitar pela fé este grande desafio. Poderia pôr em risco toda a sua vida e o do seu casamento e até da sua família, por ser virgem. O próprio José, quando soube que a noiva estava grávida, quase a abandonou. Só não fez por ter sido avisado pelo anjo do Senhor, como está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 21. Maria aceitou a graça de abraçar Jesus Cristo, apesar das possíveis retaliações familiares e da provável crise no relacionamento com José, como está lá em Lucas 1, do 46 ao 47. A fé de Maria em Deus e nas suas promessas era o seu compromisso número 1. A sua firmeza, a confiança na chegada do Messias fez com que ela colocasse todo o resto em segundo plano. A família, os sonhos, o relacionamento, sua reputação, toda a sua vida poderia ser manchada pela concepção extraordinária do Filho de Deus, mas ela considerou tudo isso como secundário, perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. A lição que tiramos dessa grande mãe é: viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, lugar ou estágio de vida. Além disso, é também um enorme privilégio poder participar da geração de outra vida, zelando pela chegada de outro ser humano ao mundo. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequeno e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. A chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Para abraçar essa dádiva é preciso prescindir de alguma coisa e entregar-se de corpo e alma para a árdua e maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso, não somente com Jesus, mas também com outros filhos que teve com José, como está lá em Mateus 13:5. Ela, na sua condição limitada, aceitou o desafio da maternidade. Com certeza você, mamãe, deve ter olhado todas essas mães de fé como um grande exemplo para a sua vida. Ser mãe é um privilégio
único. É uma maravilha. Feliz Dia das Mães para todas vocês e que Deus abençoe cada uma de vocês, derramando uma bênção maravilhosa sobre a vida de todas.